Olá, seja bem-vindo ao Momento Consulte. Nosso objetivo neste encontro é trazer para você que nos assiste as notícias das últimas semanas envolvendo a matéria tributária, que é a nossa área de atuação. Comigo, Marcos Alcide, um dos nossos diretores, e eu, Gilberto Meira, consultor na área de tributos indiretos, trazemos para vocês as últimas novidades. E, entre elas, aquela que diz respeito à Lei Complementar 199, que criou um certo estatuto aí esperado por muito tempo, não é isso, Marcos? Pois é, Gilberto, com certeza. Essa lei complementar aí, que como você bem disse, é de 1º de agosto de 23. Lembrando que a primeira lei complementar foi de 67, né, Gilberto? Você veja, 67 para cá nós tivemos 199 leis complementares. Bom número. Então, como você falou, Gilberto, essa lei complementar ela cria o Estatuto Nacional de Simplificação de Obrigações Tributárias Acessórias. Tão comentado essa questão de simplificar as obrigações tributárias acessórias. Qual que é o principal objetivo dela que está descrito aqui no parágrafo 1º? Diminuir os custos de cumprimento das obrigações tributárias acessórias. Aonde vem alguns pontos que a gente elencou aqui como principais, que são a emissão unificada de documentos eletrônicos, o surgimento ou a continuidade das declarações pré-preenchidas, a unificação de documentos de arrecadação, a unificação de cadastros e compartilhamento e a padronização de legislações e sistemas. E também ela não é aplicável ao IR e ao IOF. Esses são os pontos principais do artigo 1º, Gilberto. E o que chama atenção nesse artigo 1º, e a rigor nós estamos falando em conformidade, ou dito cujo compliance na área tributária, um sonho acalentado por aqueles que militam nesse segmento de muito tempo. Né? O grande desejo, e esse é um projeto de lei que nasceu no Congresso Nacional, é justamente simplificar as obrigações acessórias. Aliás, promessa feita nos idos lá do ano de 2008, quando foi implementado o Sistema Público de Escrituração Digital, o famoso SPED, de onde vieram aí notas fiscais eletrônicas, conhecimento de transporte eletrônicos, os IFDs que nós conhecemos e que trazem como ideia inicial a diminuição de obrigações acessórias mediante unificação desses dados. Né? É importante observar que estamos vivendo um tempo de reforma tributária, né, Marcos, em que muitos desses objetivos aqui trazidos também estão sendo acalentados no projeto de emenda constitucional, que agora foi unificado e traz como ideia principal essa unificação. Evidentemente, nós vamos caminhar muito, né? Mas de imediato o que nós podemos chamar a atenção é que realmente é uma expectativa que se faz e que tudo que está aí provavelmente vai ser o cerne desse objetivo. Com certeza, Gilberto. O artigo 3º também, Gilberto, dessa lei complementar, ela cria o Comitê Nacional de Simplificação de Obrigações Tributárias Acessórias. Esse comitê, ele tem representantes da Receita Federal, tem representante dos estados e tem representante dos municípios, sendo que será presidido pela União, por pessoa indicada pelo Ministério da Fazenda Pública Nacional. E aqui nós chamamos a atenção que os representantes do Estado serão indicados a partir do CONFAS, né? Porque são 27 unidades da federação, e quando falamos de estados, falamos no Distrito Federal, certamente nós teremos a eleição desses escolhidos dentro do CONFAS. Quem nos acompanha sabe muito bem que comitê não é novidade, né? Nós temos aí o comitê gestor do Simples Nacional. Quem também trabalha na área do ISS sabe que havia o CEPIS, que é o Comitê de Informações Acessórias aí no ISS, decorrentes da Lei Complementar 157 e também da Lei Complementar 175, e que no momento, em função do MADIM, estão suspensos. De qualquer forma, é um dos muitos comitês e é algo a se conferir, porque com a proposta de emenda constitucional 45 já unificada, nós temos aí a ideia de um Conselho Federativo, que talvez venha a substituir essa ideia de comitê e também implementar essas obrigações, não é isso, Marcos? Com certeza, Gilberto. Esperamos que sim, né? Importante também destacar nessa legislação aqui, Gilberto, que essas deliberações serão precedidas de consulta pública. Como você bem sabe, essa consulta pública está lá
expressa no Decreto-Lei 4657, que é de 42, mais velha que nós, essa, hein, Gilberto? Somados, né? Porque a lei é a famosa Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, né? A antiga Lei de Introdução ao Código Civil, a LINDB, que cria regras gerais envolvendo aí a legislação. E o que também nos convém aqui observar, e certamente irão nos perguntar, se essa é matéria de aplicação imediata. O próprio texto traz dentro das páginas que se sucedem a necessidade de regulamentação. Sim, sim. Então não é norma de eficácia plena, é o que nós chamamos em direito de norma de eficácia contida. Chamou atenção, Marcos, aqui o número de vetos, né? Sim, São 11 artigos e 11 vetos. E é importante observar que o Congresso Nacional pode vir sim a rever algum desses vetos, como nós já tivemos exemplos no passado, não é isso? Sim. Por último, aqui, o que a gente destacou de importante nesta lei complementar, algo que já vem ocorrendo, é a automatização da escrituração fiscal, buscando a mínima intervenção do contribuinte, ou seja, aquelas declarações pré-preenchidas que a gente já conhece no imposto de renda, principalmente da pessoa física, parece que há uma continuidade aqui dentro dessa lei complementar. E um ponto também, por último, só que eu gostaria de destacar, Gilberto, é a questão de que ela não está afastando aqui, já está previsto o tratamento diferenciado para as empresas do Simples. Nós concluímos aí as nossas observações. Esse projeto de unificação é um projeto muito antigo. Mais de 30 anos nós temos notícias de que havia, como ainda há, o projeto de unificação do único cadastro nacional. Marcos e eu, que somos antigos na área, somos o tempo em que o profissional de contabilidade, quando precisava abrir uma empresa, tinha um código de atividade econômica para o município, que era diferente do código de atividade econômica do estado, que era diferente do código de atividade econômica para a União. Com isso, unificaram mais tarde e trouxeram o CNAE. A ideia aqui é a mesma, é trazermos um único novo cadastro, que seria um novo CNPJ, congregando informações de interesse dos municípios e também dos estados. E é bom lembrar que quando ele traz aqui em troca de informações, isso não é novidade. O projeto SPED e o próprio CTN, lá nos artigos 192 e 199, ele traz essa possibilidade de inovações e de troca de informações entre os entes federados, né, Marcos? Com certeza, Gilberto. Muito importante isso que você comentou. Gilberto, um outro tema que a gente trouxe aqui para poder conversar, tema novo, isso é mais uma notícia de um tema velho, né? Mas é uma notícia que surgiu aí na semana passada, exatamente uma semana atrás, no dia 7 de agosto, que foi publicada na mídia, que é a questão da subvenção. Esse é um tema bastante recorrente, mas veio uma notícia que é interessante a gente comentar aqui. Essa notícia veio dizendo que a Receita Federal ela emitiu 500 notificações para grandes empresas relativas ao tema, Gilberto. Essa notificação, ela pede para os contribuintes regularizarem a sua situação. Caso eles não regularizem, eles vão sofrer autuações. Você sabe, nós vamos comentar aqui um pouco da questão da celeuma que envolve esse assunto. Traz a notícia que em 21, no ano de 2021, foram 120 bilhões o montante de exclusões. Então, os valores são relevantes. E dentro do que o governo está pretendendo de zerar o déficit para 2024, uma das prioridades e uma das fontes de receitas é exatamente essa questão da subvenção. Isso já foi dito pelo governo. Os números da Receita e do governo são um pouco diferentes, mas existe essa busca. Dentro dessa notícia, informa a Receita Federal que 60% das empresas já estão procurando o órgão para poder, de alguma forma, conversar sobre o assunto. O ponto principal, Gilberto, que você sabe, até é importante você comentar aqui, é sobre essa questão dos requisitos do que é benefício fiscal. O que se discute? Os contribuintes têm uma amplitude do que é benefício fiscal para fins de subvenção e a Receita Federal ela é bem mais restritiva no assunto. De fato existe uma discussão e ela não é nova. A rigor, nós não iremos achar na legislação tributária nenhuma definição concreta sobre o que é incentivo e o que é benefício fiscal. Existe, só a título de curiosidade para quem nos assiste, um projeto de lei complementar, o PLP número 282 de 2020, trazendo a definição de incentivo fiscal, benefício fiscal e incentivo financeiro fiscal, e certamente isso vai resolver uma discussão bastante ampla.
Toda essa discussão que o Marcos Alcide nos apresenta, ela decorre lá da Lei Complementar 160, né, de 2017, que, falamos em derrubar vetos agora há pouco, né, teve o seu artigo 9º inicialmente vetado pelo então presidente da época e que teve o seu veto derrubado. Ao trazer a alteração do antigo artigo 9º para a Lei Complementar 160, ele trouxe essa discussão da subvenção, porque ele alterou o artigo 30 da Lei Federal 12.973 de 2014, estabelecendo que incentivos e benefícios fiscais ou financeiros fiscais, por isso a importância do projeto de lei, sejam efetivamente deduzidos aí do cálculo dos tributos federais, basicamente imposto de renda e contribuição social sobre o lucro, né? Mas se não me engano, Marcos, o artigo 30, ele traz alguns outros requisitos que têm sido a grande discussão envolvendo o tema, porque essa decisão recente lá no âmbito do STJ, sob tutela do ministro Benedito Gonçalves, estabelece que o único benefício que a União está concedendo, e aí é o dilema, é o benefício do crédito presumido, né? E a despeito da Lei Complementar 160, que elenca, a partir do Convênio 190, uma série de outros benefícios, como isenção, redução de base de cálculo, que tecnicamente é uma isenção parcial, crédito presumido propriamente dito, e outros benefícios que porventura possam existir. Não é isso? Sim, Gilberto, você esmiuçou bem a questão e que a Celema fica dentro disso que você falou mesmo. Então, para a Receita Federal, o que é benefício entendido como possível, de ser entendido como para a subvenção, é só o crédito presumido. As demais figuras, como você bem elencou, eles estão entendendo que não. Aí tem essa questão que você comentou, que os demais benefícios eles têm que cumprir os requisitos contábeis, que sejam principalmente contabilizar em conta de reserva de lucro, em não poder distribuir. Enfim, tem toda uma questão contábil que tem que ser feita e todos alguns cuidados que as empresas têm que ter para poder exercer o benefício de redução. É isso mesmo, Gilberto. É bom que se frise que essa decisão do ministro Benedito Gonçalves, ela está no momento sobrestado, porque o tema já chegou no Supremo Tribunal Federal. E nós teremos evoluções acerca de todas as questões envolvendo o tema, né? A primeira delas é a própria discussão que nós estamos colocando aqui, se apenas e tão somente o crédito presumido seria tratado como benefício fiscal. Tecnicamente, se nós formos olhar a Lei Complementar 160, que elenca lá 17 situações possíveis, o crédito presumido é apenas um dos benefícios. O ministro, o relator, sustenta que tem que haver uma contrapartida, tem que haver uma série de requisitos, de levar a isso e demonstrar. Com certeza, muitos daqueles que atuam na área não têm efetivamente contabilizado da forma como deveria para poder demonstrar. E esse talvez seja a maior dificuldade que nós teremos. Além disso, o ministro Benedito Gonçalves, ele sustenta de forma genérica que todas as outras formas seriam hipóteses de mero diferimento do pagamento do imposto. É bom lembrar que ele usa a expressão diferimento aqui de maneira genérica, mera postergação, porque o diferimento tecnicamente, inclusive, nem benefício é. Existem no mínimo 8 julgados que nós conhecemos no âmbito do Supremo Tribunal Federal que mostram que o diferimento só se compatibilizará com o conceito de benefício fiscal à medida que em algum momento seja deixado de lado o recolhimento. E hoje, porque o ICMS ele é na sua essência um imposto repercutivo, toda vez que eu retiro carga tributária, eu refaço o preço. E é esse o grande objetivo dos benefícios. Isso é matéria de direito administrativo, é o fomento à atividade. E em havendo maior produção, vai haver maior venda, vai haver maior arrecadação por parte do Estado. Me parece essa discussão a ser buscada nos próximos dias e meses, não é isso, Marcos? Sim, Gilberto. Tanto é, e a notícia aqui também expõe isso, que a Receita Federal está até estudando de mudar um pouco a questão legislativa para ficar mais clara a situação. Mas na realidade existe esse ponto aí que os contribuintes e a Receita vão ter que trabalhar algum tempo em cima disso aí. Bom, meus queridos, esse era o nosso bate-papo do momento. Tem mais um assunto aqui, Gilberto, que eu queria tratar contigo hoje ainda. Um assunto, vamos dizer assim, um pouco mais, não tão técnico, mas um pouco interessante aqui para a gente tratar, que é a questão, Gilberto, você já viu a justa causa do empregado para com o empregador? Já. Já viu? Inclusive é motivo de rescisão indireta, né?
Pois é, Gilberto, isso está previsto lá no artigo 483 da CLT. E veja que interessante, Gilberto, vê se você traz algum caso recente aqui ocorrido numa entidade grande aqui no Brasil. Uma das causas da justa causa ou da rescisão indireta, como você bem comentou, é quando o empregador ou seus prepostos ofendem fisicamente o outro. Te remete a um caso É recente? o caso da agressão sofrida pelo jogador Pedro, do Flamengo, né, pelo assistente do treinador. E é bom que se diga, mas o assistente do treinador, ele é um preposto da empresa. Por consequente, é a empresa. É bom lembrar que a CLT, como muitas das legislações, como o Código de Defesa do Consumidor, ele trabalha com o conceito de hipossuficiência do trabalhador. Ele é a parte mais fraca. E em tendo sido agredido pelo assistente, quem estaria sendo agredindo era a empresa. Ou seja, o Pedro reunia condições, sim, de rescisão indireta no momento, se assim o desejasse. E às vezes, né, Gilberto, como você bem comentou, o lado mais fraco, geral, pode não ser tão fraco assim, né, um jogador, o tanto que ele vale, às vezes, ele pode trazer muitos prejuízos para a entidade, não é isso? Portanto, o empregador entender que nós não vivemos mais os tempos antigos em que se chegava, abria a porta e fazia brincadeiras, né? Hoje, a CLT trabalha muito com essas questões envolvendo aí o dano moral, né, que é provavelmente o maior aspecto a ser considerado pelos empresários. Então fica o alerta aí aqueles que nos assistem para se preocupar com questõezinhas como essa, porque assim como pega o time de maior torcida desse país, também pode chegar na sua empresa, não é isso, Marcos? Com certeza, Gilberto. Meus queridos, com esse bate-papo informal, nós nos despedimos e prometemos voltar em breve com novas informações. Até lá! Obrigado.